Bom, boa noite, né? Nós somos, então, o DR em TPM e, começando as apresentações, cada um vai fazer a sua parte. Começa tu, Andréia, faz a tua autoapresentação e aí nós vamos comentando como é que nós vamos conversar e bater esse papo com vocês. Para poder situar um pouquinho o pessoal, assim, o DR, né, o Discutindo a Relação, surgiu aqui de uma maneira bem espontânea, num outro bate-papo que a gente teve aqui. Aí a gente achou que os três, a gente funcionou legal nesse bate-papo, rolou uma química, né, e a gente resolveu elaborar esse sarau para discutir a relação, que eu, pessoalmente, acho chatíssimo discutir a relação, então acho que uma vez por mês, as pessoas vindo aqui, né, já salva bastante. Uma vez por mês é o limite, né? Uma vez por mês é o limite. E a gente resolveu escolher, assim, sempre temas interessantes, trazer um convidado especial. O nosso convidado especial dessa noite é o Jader Marques. Algumas pessoas já conhecem. Tu te apresenta, Jader? Faz um Eu sou o Jader Marques. Obrigado. Eu sou o Jader Marques, eu sou advogado criminalista, não faço a menor ideia do porquê de eu ter sido escolhido. Não, na verdade, eu faço. Para a gente contar como isso aconteceu, eu li no blog da Andréia um texto sobre com essa temática aí do amores perfeitos, e aí me ocorreu, como acontece, me ocorreu um insight, um raio, baixou um texto e eu postei como um comentário no blog, e a André resolveu transformar isso num post. Então, um comentário que virou um post do blog e que acabou dando margem a eu ser o convidado especial. Acredito que tenha sido isso. Então, que nem a Andréia falou, a ideia desse bate-papo informal, que, aliás, diferente de um sarau, né, a gente nem sempre lê alguma coisa, às vezes lê, e vocês podem parar e perguntar qualquer coisa e vir com inquietações e depoimentos, e se quiser recitar uma poesia também, fiquem livres, né? Oi? E cantar a capela. E cantar a capela também pode, dançar um minueto, também, né? Eu sou Marcelo Oliveira da Silva, sou jornalista. Será que eu sei por que eu estou aqui? Não sei. De alguma maneira sei. Não sei exatamente qual foi a circunstância, mas também a gente começou a bater papo com a Andréia e com o Felipe. E aí eu passo para o Felipe se apresentar. Na verdade, nós estamos aqui porque nós fomos os dois únicos que aceitaram o convite outra vez. A gente gostou de estar aqui, né? E aí a gente resolveu fazer. Real é essa, não é? Tu não tinha nada para fazer aquela noite e resolveu aceitar o convite. Mais ou menos, não. Essa não é a versão que vai na nota oficial, mas é a verdade. Não é o que tu vai defender depois do tribunal do júri, mas é a verdade, entendeu? Essa é a verdade. Essa é aquela coisa todo. Aí o cara chega e diz para o advogado, né? Matei, doutor. Não, dizem que o senhor matou. Isso aqui é a real, mas na verdade nós não tínhamos nada a fazer, viemos aqui, gostamos e voltamos. Mas quem é tu, afinal, hein, tia? Sou jornalista, Felipe Vieira, e ponto. Só isso, não tem mais nada. A gente está aqui para realmente conversar, porque foi muito legal a primeira vez o convite da Andréia. O pessoal da FINAC gostou, resolveu repetir também. Então, a gente está aqui para que tenham novas ideias. A gente resolveu colocar um tema e convidar o Jader. A Lucy, que é uma querida amiga nossa, resolveu gravar tudo e depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. O pessoal da Fade Video, obrigado pela presença também. E tem uma coisa que é importante dizer. A gênese toda dessa ideia sai do blog TPM da Andréia. Quem não conhece, acho que vocês todos já conhecem, vão ficar pregando para convertido, né? Estão aqui por quê, afinal? Saiu desse blog dela, que foi uma espécie de catálise, né? A gente se conheceu lá na Secretaria da Cultura, onde eu trabalho, coordeno a imprensa lá, e foi Caio Fernando de Abreu, né, o estopim disso. Aí, atrás disso, tinha outros textos, outros livros da Andréia. Aí eu cheguei no TPM, aí vi o blog, a gente começou a conversar. Daqui um pouco vamos inaugurar uma placa na casa do Caio Fernando Abreu, né, no Menino Deus, mostrando onde nasceu o Caio. E, enfim, essa paixão comum por alguém que sempre foi muito apaixonado e sempre escreveu sobre relacionamento, né, ao modo dele. E a Andréia, seguindo essa carreira de psicóloga e escritora, escrevendo os livros delas e produzindo esse blog muito legal,
que é o TPM, e aí veio vindo a ideia que está um DR em TPM, foi assim, agora chega de falar e vamos ao que interessa. Bom, eu quero situar todo mundo aqui no nosso tema, né? Amores imperfeitos, assim. Eles não queriam que eu lesse o texto, mas eu acho importante, porque assim, essa ideia de amores perfeitos e imperfeitos, às vezes a gente fala uma coisa achando que o outro está entendendo, que é óbvio, né? E o outro está partindo de um outro lugar. Então, eu prometo ler bem rapidinho. Se chama, do meu primeiro livro, TPM e o Quase Amor. O Dmitry já conhece esse texto. Amar o bom, o belo, a parte bonitinha do outro, isso qualquer idiota faz. Isso não é amar, é quase amar. E quase é nada. Não existe quase viver, quase prazer, quase felicidade, quase vitória. Quem quase vive está morto, quem quase é feliz está cego, quem quase sente dor não ama, quem quase vence é um derrotado. Desafio mesmo é amar inteiro, amar de verdade, amar o que há de bonito e o que há de feio no outro. Amar o podre, a falha, a parte moral, o lado sombrio. Ver tudo isso no ser amado e, mesmo assim, continuar amando, aí é que mora o desafio. Se alguém ama em mim só o que eu tenho de bom, me ama pela metade. Não gosto de ser metade, de ser meio, de ser médio. Na maior parte do tempo, as pessoas fazem um grande esforço para se mostrarem bonitas, bacanas e tal. Escondem sua escuridão por medo de serem rejeitadas. Escondem tanto que acabam escondendo de si mesmas. É terrível esse mal moderno, herança grega de só amar o belo. Bem-sucedidos, bem resolvidos, bem saudáveis, bem potentes, bem, bom, bem equivocados, isso sim. Amar a neurose, a dor de barriga, as mudanças de humor, os ataques de raiva, o chulé, a falta de grana, a inveja, as mentiras, as tiranias e sabotagens, vinganças, preconceitos, mesquinharia. Meu Deus, tanta coisa difícil de amar no outro, tanta coisa difícil de amar em si mesmo. Para cada anjo que nasce, nasce junto um demônio para acompanhar. A eterna dança entre luz e sombra. Os gregos já sabiam dessa indissociável realidade. O mundo grego não é dividido entre o bem e o mal. Não existe um inferno grego, não como nós o entendemos. Existe o Hades, o mundo das sombras e escuridão, o mundo dos mortos, do inconsciente, de tudo aquilo que nos habita e que ainda não temos consciência, inclusive do nosso potencial. Não é um lugar de culpa e expiação como o nosso inferno judaico-cristão, que, aliás, deve estar repleto de almas de batina pregando sermão. Se você se nega a olhar o inferno daquele que diz amar, você não sabe o que é o amor. Não quero dizer que, ao conhecer este inferno, você deve concordar com ele ou o amar de forma incondicional. Não é isso. Se o que você viu o violenta, você tem todo o direito de pular fora. Deve pular. Amar o outro tendo como preço o desamor a si mesmo não dá. Mas assumir corajosamente que o outro possui essas sombras é abrir espaço para que o outro possa mostrar as suas falhas sem medo de ser rejeitado. É ouvir o humano do outro e amá-lo apesar disso. Ter uma visão assustadora da loucura que assombra o seu amor e mesmo assim ficar. É poder estar ao lado de quem se diz amar, mesmo quando esse se aproxima dos seus abismos. É sustentar um grito de dor e desespero. Eu tenho esse hábito de logo encontrar nas pessoas falhas, contradições e loucuras. Eu só consigo me relacionar de verdade quando enxergo tudo isso. Talvez porque eu tenha claras minhas contradições e as minhas loucuras, as minhas dores. Talvez eu queira encontrar no outro para que eu possa mostrar as minhas. Talvez. Minhas melhores amigas têm partes horrorosas, tiranas, manipuladoras, controladoras, cada coisa, mas elas também têm partes lindas, tão intensas, tão corajosas, verdadeiras e amorosas, que, apesar de conhecer as suas sombras, eu as amo. Amo porque sei que elas também conhecem os meus demônios e, mesmo assim, me amam. E que nós não precisamos apontar os nossos erros e falhas. Quando necessários, acolhemos uma a dor da outra e, se necessário, falamos disso. Outras não é preciso. Porque é assim, se eu tiver que ser perfeita para que alguém me ame, então eu serei uma mentira e o amor uma tirania. Amar o perfeito, qualquer um consegue. Então, agora,
tendo nos situado um pouquinho, eu abro para que os guris possam refletir com a gente. E o que o Jader pensou disso, né? Pois Que é o comentário que virou post. Sim, a participação especial tem esse efeito. Eu faço essa participação e morro logo em seguida, porque toda participação especial é assim, né? O sujeito aparece, faz um ato e sai de cena. O fato é que, estudando para fazer uma tese de doutorado na área do direito, eu me deparei com a filosofia. E, ao me deparar com a filosofia, eu me deparei com o Jader. E, ao me deparar com o Jader diante da vida, diante do mundo, enfim, eu comecei a enxergar o mundo pelos olhos dos filósofos que eu estava lendo e, de repente, eu estava vendo o mundo pelos livros e pelos olhos de um deles, que foi aquele que mais me marcou e que tem me guiado nesse caminho. Martin Heidegger. E aí, a questão fundamental é o que está por trás, ou que está nos guiando, ou que está guiando o nosso olhar para o mundo. Nós nem percebemos que enxergamos o mundo, enxergamos as coisas, nos relacionamos com as pessoas a partir de pré-conceitos que nos foram dados, que nós nem percebemos que os colhemos pela estrada, que fazem parte do nosso modo de falar, de agir, de ser, e nós fazemos isso de uma maneira impensada, sem crítica, sem contestação e sem nada. Bom, esse cara fez eu perceber o seguinte: ser é tempo. Esse é o livro chave numa filosofia no deserto, em plenos anos 20 do século passado, em que ou se requentava os velhos filósofos, ou se buscava algo novo, e não havia o novo em filosofia naquele momento, e surge um jovem chamado Martin Heidegger, em 1927, e lança um livro que ficou até hoje inacabado, chamado Ser e Tempo, que, na verdade, é uma brincadeira onde está dito no título do livro Ser é Tempo. Fenomenologia do amor. Foi aí que eu escrevi para a Andréia, e dos relacionamentos. É possível que a gente, entendendo uma nova forma, não aceitando o mundo como a gente o enxerga, mas tentando fazer a nossa própria visão do mundo, é possível que a gente pare de enxergar fotos, fatos, quadrados, quadros, coisas estáticas, porque a nossa segurança vem da possibilidade de nós fotografarmos um momento, de termos este momento à nossa disposição. Nós precisamos de coisas estáticas. Mas o Heidegger faz a gente perceber que, em vez de fatos e de fotos, nós estamos diante a todo momento de fenômenos. E fenômenos não são relógios, fenômenos são nuvens. E o mundo, ele se movimenta e as coisas acontecem. Isto que estamos aqui a viver é um fenômeno. Então, não é um fato estático e parado. É algo que está sendo dado e que está se dando. Logo, amores imperfeitos ou amores perfeitos, quando? Com quem? Por quê? Em que situação? Eu sou... Na floricultura tem amor perfeito. Lá talvez é o único lugar onde a gente possa... Mas as pessoas dizem, né? Eu sou possessivo. E ela passa a viver com isso, com esta coisa estática, parada. O meu amor com a minha mulher é um amor do tipo... E está catalogado lá o amor. Mas ele é um amor quando? À noite? Quando vocês estão sozinhos? Ou ele é um amor assim diante do público? O meu amor pelo meu filho é um amor muito conflituoso, porque sempre? Não. A possibilidade de nós enxergarmos menos as coisas paradas, estáticas, enquadradas, e mais as coisas como fenômenos, nos torna responsáveis, e esse, para mim, é a expressão de estar vivo, o que o Heidegger chama de um ter-que. O ser humano é alguém que está sempre diante de um ter-que, queiramos ou não. Nós estamos no mundo, o mundo nos munda, e nós estamos diante de um ter-que. Quer queiramos ou não, porque no próximo instante nós faremos... E no próximo, de novo. E no próximo, de novo. Com a responsabilidade, com a consciência de que viver não é só fazer várias vezes, o nosso ter-que aumenta.
E daí nós não podemos ficar aprisionados em fórmulas, em métodos, em modelos, em manuais, sobretudo em relacionamento. Amores perfeitos? Sim, sempre. Imperfeitos? Claro, sempre. O amor está se dando e o amor está se velando. Porque tudo o que eu digo carrega o que eu não digo. Tudo o que eu nego está por si só já dito. O meu silêncio, às vezes, fala mais do que a minha fala. Logo, a nossa responsabilidade diante da relação é a nossa responsabilidade diante do mundo, diante da nossa vida. É uma responsabilidade de ter que. Ter que o que, Jader? Ter que fazer dar certo. Ter que fazer sermos felizes. Ter que fazer vivermos bem os próximos momentos, ou não. Quem sabe a sombra, quem sabe o lado ruim, me mostra que o meu ter que é um ter que ir embora. Que o meu ter que é um ter que lutar por aquilo. Esse modo de ver o mundo que me transforma, obviamente, numa pessoa diferente a partir desse novo modo de pensar e de ser, enfim, me leva a crer que nós temos muita responsabilidade, sobretudo pelas nossas crianças. Mas nós temos muita responsabilidade, sobretudo, por todas as pessoas que nos rodeiam. Porque nós temos que fazer com que as pessoas não nos rotulem, não aceitem o que outros disseram. Casamento. Que é coisa mais enlatada do que casamento? O casamento aquele, a mulher de branco, o casamento aquele da perspectiva de futuro, de filhos, uma vida com meu maridinho, uma vida com a minha mulherzinha, nossos filhinhos no colégio, todos crescendo. Que coisa bonita isso. Sim, para todo mundo e sempre. Quem sabe a minha noção de casamento pode ser a minha noção de casamento. E quem sabe a minha noção de relação possa ser a noção que eu tenho a responsabilidade de construir no próximo ter que. Eu vou dizer um negócio nada a ver aqui, não é nem sobre amor perfeito. Eu nunca tinha... Eu já entrevistei o Jader algumas vezes, mas eu nunca tinha visto o Jader falando ao vivo. Agora eu entendo por que vocês, advogados, criminalistas, são sedutores do júri. Eu vou te dizer uma coisa. Vocês são sedutores do júri. Réplica. Por favor. O meu filho olhou para mim e disse assim: pai, tu é advogado, então tu mente, né? Eu conheço alguns grandes advogados criminalistas, eu acho que, até para fazer uma referência a alguém que não está mais entre nós, o Lia Pires é o pai de todos vocês em termos de Rio Grande do Sul, mas eu me lembro muito que eu fiquei encantado uma vez, eu era um menino de 12 anos, tribunal do júri no clube de Butiá, e o seu doutor Alcindo Barcelos, que era do interior, e tal, de São Jerônimo, e eu fiquei encantado com ele. E esse negócio, vocês têm esse negócio mesmo, né, tio? O que eu respondi para o meu filho? Vocês estudam. O que tu respondeu para o teu filho? Eu ia te fazer essa pergunta. Não. Eu não Por que? minto. Como não? Eu não minto. E eu tenho um grave defeito. Você sabe aquela brincadeira do super sincero? A Anne, que está ali sentada, ela coloca uma roupa, me olha e diz assim: tá bonito? E eu olho: não. Não tá bonito. Ele faz isso mesmo. A mãe... Amores imperfeitos. Não, né? a mãe está ali sentada, a minha irmã chegou para mim e disse assim: tu gostou dessa roupa aqui? Não. E a mãe disse: mas que crítico, sempre crítico. E a minha irmã olhou para ela e disse: tu quer saber a verdade ou não? Se tu quer sair feia porque alguém te mentiu, pergunta para outro. Se tu quer saber a verdade, pergunta para ele. O meu filho perguntou: pai, tu é advogado, tu mente? Não. Sabe quem que ganha as causas? Não é quem é capaz de mentir melhor. Não é. Ou o sujeito é um grande mentiroso e não deixa isso aparecer, mas eu acho que ganha as causas a capacidade de entrega do sujeito. De seduzir. Então, os casos mais difíceis que eu tive, a dificuldade maior foi vencer o meu cliente a dizer a verdade. Esses foram os mais difíceis. O mais difícil, às vezes, e o cliente vai embora, é quando a gente diz: isso não será dito. Em algum caso desses, o amor imperfeito esteve na passionalidade do crime? Com certeza. E aí, como é que funcionou isso? Até porque, eu acho que com isso a gente vai chegar no ponto certo da questão, não há amores perfeitos ou imperfeitos. Eu acho que a gente não pode ir além da palavra amores, porque eles vão ser perfeitos e imperfeitos em todos os momentos.
Porque nós temos as nossas sombras e as nossas luzes. Então, se nós dissermos que o amor é imperfeito, nós decretamos isso e não respeitamos o tempo do amor. Como ele se deu naquele momento? Até na imperfeição do amor de alguém, é possível a gente receber isso como algo perfeito. Mas eu quero trazer assim, ó, isso é para quem tem caminhado, e geralmente para quem chega nessa conclusão já foi casado há alguns anos, né? Já foi casado há alguns anos. Só para trazer assim, DR, né? Na minha casa, até cheguei a te comentar, o meu apelido é Lia Pires, quando eu estou discutindo a relação, porque o Eduardo diz que não existe possibilidade de ganhar, que ele começa convicto e termina se sentindo o maior culpado da paróquia. Mas, assim, eu quero trazer um pouquinho para... Eu acho que todos nós já tivemos relações aqui mais longas, né? Mas, assim, hoje, por exemplo... uns 4, 5 dias... já é alguma coisa. Na modernidade já é. Momento atual. Mas trazendo assim, hoje eu tenho uma caminhada diferente das mulheres da minha idade, porque eu me casei muito cedo e tal. Aí eu vejo as minhas amigas hoje estabelecendo relações, querendo casar, e eu sinto que elas casam muito antes, e no consultório isso acontece muito. Antes de casar com o sujeito, ou de querer se relacionar com o sujeito, as pessoas se relacionam com o ideal. E elas tentam muito, e eu acho que em função de uma herança na história das mulheres, assim, do mito do amor romântico, dessa ideia de que em algum momento a gente vai encontrar um homem maravilhoso, e aí as mulheres perdem muito tempo procurando essa raridade, que eu acho que é uma baita pretensão, porque para se relacionar com alguém maravilhoso a gente tem que ser, no mínimo, maravilhosa, né? Então, assim, o que eu percebo é que isso causa muito sofrimento, porque as pessoas estabelecem uma relação, primeiro, com o ideal, aí elas casam com o ideal, e depois elas começam a descobrir o cara atrás do ideal. E aí começam os problemas. Cuidado com o que você deseja, porque você pode encontrar, né? Né? É um provérbio e é uma maldição chinesa, né? Eu tinha um amigo nessa coisa de cuidado com você, que ele, desde menininho, assim, ele adorava aquelas vilinhas da Áustria, né? Aquelas nevadinhas, aquelas casinhas e tal. 15, 16 anos eu só falava daquilo. Com 17 anos, terminou o 2º grau, ele, pum, foi para lá. Durou 2 meses. Fez tudo para ficar lá, para estudar, fazer faculdade, etc. Durou 2 meses. Não aguentou, quer dizer, né? Você casou com um ideal, que era viver numa vilinha nevadinha na Áustria, lá com tudo bonitinho. Chegou lá e era uma criança urbana, uma criança de Porto Alegre, uma metrópole, né? Você vai chegar numa... Bom, então, cuidado com o que deseja, né? E, enfim, mas é esse assunto de casar com o ideal, né? Mas e a gente vai ter que sempre tocar nisso, assim, como vencer essa situação, porque no fim das contas a gente não pode passar os primeiros 5 anos de test drive para depois poder dizer, ao final de 5 anos, que sim, então agora estamos casados, vamos casar, já estamos 5 anos, acho que está bom, porque tem uma outra frase comum, muito comum nas varas de família, que assim, tu só conhece a tua mulher quando tu te separa dela, né? Então, não adiantaria ficar todo o tempo... E ex-mulher é para sempre. Né? E ex-mulher é para sempre. Também tem isso. Então, não adiantaria esse tempo todo. Talvez uma das possibilidades, e não há a possibilidade, mas talvez uma delas, parte de um outro cara aí, que é um cara bem interessante, um anarquista, odeia o método, tem um livro, Contra o Método, a frase-chave dele é: tudo é possível. Quando eu puxo isso para a relação e para discutir isso com as pessoas, assim, o que eu penso é: não há o que não possa ser dito. Aí entra um pouco do super sincero. Não há o que não possa ser dito. Se alguma coisa não pode ser dita, né, alguma coisa está no interditado, né, se não pode, aí está o caldo para vencer. Esse é o ponto que o casal tem que, de alguma maneira, tentar resolver. Porque a história do quando eu falo o que eu falo, a pessoa ouve o que ela quer, toda linguagem tem uma dobra. Vamos de novo voltar para o meu alemão predileto aí, mas toda linguagem tem uma dobra, porque tudo que eu falo esconde um mundo. Então, qual seria a possibilidade de a gente vencer o ilusório e vencer o mito, vencer o que não está dado? Falando. E aí vem o DR. Eu sou o chato do DR.
Eu sou o chato. Eu sou o cara que quer discutir relação. Até lá no escritório eu tenho tido problema que eu discuto relação com a secretária, eu discuto relação com a pessoa que atende, discuto relação com a Margarete, que serve o café lá para mim, eu discuto a relação com ela. Se a Margarete não está bem me atendendo, eu quero saber o que está acontecendo. Mas, Jader, não é contigo? Ufa, que bom. Mas então me explica o que houve. Porque o silêncio... Mas isso é discutir relação ou isso é preocupação com as pessoas, com o teu entorno, com a tua comodidade? Eu tenho uma relação com essas pessoas. Se eu falar dessa relação com essas pessoas e pedir que ela me diga alguma coisa, porque também tem outra coisa, né? O Lacan e o não cedas do teu desejo, né? Saber ouvir o que a pessoa... Porque é uma relação. A gente fala em discutir relação, parece que é só marido e mulher, né? Só mulher e mulher, homem e homem, marido e mulher. Enfim, só parece que é esse relacionamento de alguém. Discutir relação é com o filho. Que coisa maravilhosa discutir relação com o filho. Com um amigo. Com sócio, no dia a dia. Com a Margarete. Com permanentemente. Então, o que não pode ser dito? E por que não pode ser dito? Acho que talvez seja esse o... Mas assim, aí como psicóloga eu vou trazer a coisa da sombra do inconsciente, né? Nem tudo pode ser dito porque nem tudo se sabe. O problema é o Zeus aqui. O problema é o direito e a psicologia, porque um tenta a consciência e o outro é o inconsciente, né? Assim, como é que... porque, às vezes, bem dentro de uma relação, como eu estava trazendo aqui no texto, a gente está falando de um aspecto que é sombrio. O que significa isso dentro de um conceito de psicologia? É tudo aquilo que faz parte do que nós somos, mas que nós não sabemos. E veja, nas primeiras relações, eu tenho uma teoria. Sou cheia de teorias, mas uma das minhas é que é o seguinte: a primeira relação longa, a gente casa com a neurose da gente. A gente casa com aquele cara que casa com a neurose. Que é o carinha aquele, né? Aquele meu amigo que, evidentemente... aquela tendência dele pela Áustria, tinha uma coisa assim de fuga, né? No fundo ele se descobriu homossexual também na Áustria com 17 anos, né? Teve que até lá. Aquele amor pelas coisinhas e tal, o telhadinho, a gente sabia, mas enfim, né? O sujeito precisou ir para se descobrir, era parte da viagem dele, né? É isso, né? Ele casou com a sua neurose naquele momento, né? A neurose dele era a filhinha do chocolate, bem longe, né? De todos os Versa e toda aquela família de homem grandão e machão e etc. Tal, e ele estava mais afim de, né, brocados e broderias e tafetás, enfim, né? Mas foi a neurose dele, exatamente, né? Ele precisou, né? Ou seja, o descobrir-se, né? O impulso do perfeito, né? A primeira coisa que você deseja nessa... Pois é isso que eu estou trazendo, assim, a coisa da sombra. Quando a gente casa por motivos que a gente conhece. Então, a gente vai perguntar, por que tu casou com fulano? Por isso, por aquilo. Mas eu acho que nas primeiras relações, porque a gente ainda está muito inconsciente do que nós somos, e isso precisa de tempo, né, de descoberta, a gente casa por motivos inconscientes muito poderosos. E discutir a relação faz parte de um processo de cura. Porque, se a gente for pensar, a gente casa com quem a gente teoricamente ama. Mas é em cima de quem a gente teoricamente ama que a gente lança as nossas maiores crueldades. Eu não chego para um desconhecido porque eu estou de mau humor, eu não me autorizo a dar uma patada na pessoa, né, e dizer assim, porque eu estou de mau humor hoje, e aguenta. Mas com os nossos companheiros a gente faz. E a minha teoria diz que depois que a gente casa e fica atritando com o outro que a gente escolheu inconscientemente, discute a relação, discute, e aí, quando a gente não paga a terapia, a gente, às vezes, casa bem neurótica. Aí, eu tenho a impressão de que a segunda relação longa é a que dá mais certo, porque as pessoas já entram cansadas. Elas já entram cansadas, elas não estão a fim de discutir a relação. Melhor ainda é a segunda da quarta série, né? Porque tem a primeira série de casamento, a segunda, a terceira, a quinta série de casamento, então a segunda da quinta vai ser melhor ainda. Eu já acho que nessa linha aí é melhor, já que a gente não sabe, e há uma região escura mesmo, e a gente tem que aceitar essa escuridão. Eu fico pensando assim, eu tenho medo do escuro? Não tenho. Eu tenho medo da dúvida? Não tenho. Eu tenho medo do que eu não sei? Não tenho. Então, assim,
por que eu teria um problema em entrar nesse escuro e lá do escuro dizer o que eu estou vendo? A coisa que mais me chama a atenção assim, é que as melhores visões que eu já tive, são coisas que vêm da infância, assim, as melhores visões que eu já tive, eu fechei os olhos para ver. Foram memórias de coisas maravilhosas que eu fechei os olhos para ver. Daí essa coisa que me dá a ideia de que, assim, às vezes a gente está no escuro e está vendo muito mais do que as pessoas que estão na claridade. Que é a conversa do cego com a mulher do médico no ensaio sobre a cegueira, né? Que é uma coisa paradoxal, fantástica, todo paradoxo tem essa coisa fantástica, que é o médico dizendo, o cego dizendo para a mulher do médico, que é a única que enxerga no sanatório onde estão todos presos, e ele diz para ela, tu não estás vendo? Mas tu não estás vendo, como quem diz, não estás percebendo isso que está tão claro na tua frente? Ele era o cego, ela via, ela enxergava, e ela não estava vendo, embora enxergasse. Então, assim, se eu me lanço no meu inconsciente, sem o medo de erro, sem o medo da dúvida, sem o medo da... e disposto a explorar isso, inclusive errando, mas com esse espírito de que eu estou nele, para que, inclusive, o que eu não vejo seja teu, para que, inclusive, a minha sombra seja tua, vamos lá, vamos ao teu inconsciente. Porque aí vem o cerne do que eu quero deixar aqui dito. Nós não somos, nós estamos. E estamos. E estamos de novo. E estamos sendo de novo. E estamos de novo. E sempre. Então, quando eu sou, é porque eu já fui. Porque agora eu estou sendo de novo. É por isso que o sujeito diz, buenas que me espalho, né? É. Porque nós somos vários, né? Inclusive, a gente também diz assim, fulano, te junta, né? Em inglês se diz put yourself together, né? Então, junta todos aí, para de ser vários, né? Ou seja, controle-se, seja um só, né? Porque nós somos vários, né? Tem o profissional, tem o torcedor, né? Tem o amante, tem o amigo, tem o que faz o imposto de renda, né? Nós somos vários, tem o síndico, alguns de nós são, né? Nós somos vários, mas em cada um papel. Em cada um papel. E, exatamente, às vezes a gente se espalha e às vezes a gente precisa se juntar. Agora, eu queria juntar uma coisa aqui, resgatar uma coisa que a Andréa falou, que quando você senta e discute a relação, e a segunda relação, se é a segunda, né, que você já está cansado de tanto brigar e tal, e aí é para acertar. É engraçado, para curar a relação, isso me lembrou da paixão. Curar e paixão. Paixão é doença, né? Você está doente, porque você não consegue tirar aquela pessoa da cabeça, né? Essa é a doença, você está com uma infecção, né? Cada segundo pensamento é aquela pessoa, né? Pode ser uma paixão errada, pode ser, né, o amigo aquele que sonhava com a Áustria, pode ser, né, você que se apaixonou por uma mulher assim assado, você que se apaixonou por um homem assim assado. Você não consegue, você acorda e está pensando naquilo, você vai dormir e está pensando naquilo, né? Você está apaixonado. É doença, mas, caramba, discutir a relação é muito chato e estar apaixonado é muito bom. E acho que estar apaixonado é muito bom porque é nesse momento em que a gente está telepata. Quando a gente está apaixonado, a gente descobre o que o outro quer sem falar. Não tem DR, DR é um saco, né? Quando você está apaixonado, você enxerga no gesto dele, dela, o que ele quer. Né? Por que DR é um saco? Eu não consigo achar DR um saco. Eu acho um mal necessário. Só é um saco. Eu acho mal, é que nem cortar as unhas. Tem que cortar, tem que cortar o cabelo e tal. Marcelo, assim, quando alguém que gosta de DR casa com alguém que gosta de DR, fechou. É uma maravilha. Não, é que tem uma coisa assim. Maravilha. Não sei se DR ao cubo ou ao quadrado é uma maravilha. Não, fala sério. Felipe, fala sério. Só o seguinte. Não sei. Eu acho que um tem que saber exatamente dar o tom, dar o norte, ter a consciência, falar, e o outro tem que saber ouvir mais e, quando falar com consciência. Eu acho que é óbvio que o encaixe é o que as conexões tigres já buscam isso há anos, né? Mas eu acredito que basta a gente ver o que acontece depois de uma boa DR, porque tem DR negativa. Aliás, tem relações que são negativas, são neuroses
Aquele que eu gosto de te odiar e tu gosta que eu te odeie. Logo, eu te odeio e tu gosta. E aí eu te odeio mais, daí tu gosta mais. Então, tem neuroses que daí são um problema. Discutir relação no meio da neurose só pode ser um problema. Mas se eu discuto a relação com alguém, aí não é questão da pessoa gostar ou não, mas se ela entende que aquilo é um ato de amor, porque o que eu tenho dito sempre, repito, é o seguinte: te preocupa quando eu não me preocupar mais. Não, mas assim, limpar a fralda também é um ato de amor. É. Não é? Mas não é a parte mais deliciosa. A parte deliciosa é quando ele diz mamãe, quando ele diz papai, né? Quando ele joga bola para ti. A gente tinha que ser na ADR ou a boneca. desenhando, né? As pessoas tinham que aprender a desenhar. Se é um ato de amor, talvez eu seja uma pessoa, às vezes eu brinco que eu sou um extraterrestre, mas a merda do meu filho é uma coisa maravilhosa, sabe? As pessoas dizem, mas que fedor, como fedor? Sério? O vômito do teu filho é queijo Minas. Ele não é nojento. Então, a DR com a pessoa que tu gosta, que abre a selva, o mato, abre, né, tira franjas dos olhos e permite o contato. Essa DR, o sexo, depois de uma boa DR, é maravilhoso. Ai, não, eu estaria esgotadíssima. Precisa 3 dias para me recuperar. Ah, com licença mesmo. Como diz, tem certas situações. Ficam esgotadas depois de uma DR. Certas situações exige, eu não gosto disso, mas certas situações exige um cara que vem todo reto, assim, todo correto, e diz assim, defina DR. Sempre tem alguém que faz isso, né? Eu acho que nós não estamos falando da mesma DR. Pois é, deixa eu situar uma... Mas DR é basicamente faxina, né? A gente tem que fazer, né? A gente tem que cortar as unhas. Exato, a gente tem que cortar as unhas, a gente tem que lavar a roupa, a gente tem que cortar o cabelo, a gente precisa pintar o cabelo, né? A gente precisa fazer... Não, tu pinta o cabelo, não. Não, tu não pinta o cabelo, não. Pelo amor de Deus, Chuchu. Ainda não. Eu passo no Get. Bom... Passa no Get. Não, mas eu quero... Não, mas sabe, eu acho assim, o legal é cozinhar, é sujar a cozinha, né? Não é fazer a faxina. A faxina, lavar o prato, eu sei, tem gente que gosta, que é terapia, lavar prato é bacana, etc e tal. Lavar prato com a pessoa amada. Considerando que tu tá com 45 anos, tu regula de idade comigo, tu não tem um fio branco mesmo, eu acho que tu tá pintando o cabelo. Se denunciou. Eu acho que ele pinta o cabelo. Não, olha só, eu quero voltar, Marcelo, na coisa do que é Mas entendeu, né? Eu acho assim, é importante, a gente tem prazer em cortar as unhas, ficar bem bonitinho, vai lá fazer as unhas, né? Vocês têm todo o negócio e fica lá e faz as unhas e, né, e o cabelo e tal, e fica bonita para a festa e tal. Agora, o legal é ser despida, é ou não é? Né? O legal é ser escabelada, o legal é, né, cair na piscina no meio da festa ou no fim da festa, não precisa ser bem no início, né? O legal é, né, é comer, é sujar, é cozinhar, é sujar a cozinha. Essa é a parte do prazer, né? Ou seja, eu falei da coisa da paixão, né? A paixão vai sem falar, né? O DR vai limpar. Experimenta seu Pereirinha e rasgar o vestido delas para te ver o que vai dar. Né? O personagem do cara na novela, mas experimenta fazer. Experimenta. Onde é que tu vai parar na piscina? Deixa a Andréia comentar. O que eu quero trazer é a coisa do DR, assim, né? O que fica. Dentro da... Puxar um pouco para a coisa da psicologia. Eu acho que uma DR densa ou não produtiva é quando a gente faz o seguinte: a gente não assume a responsabilidade pelo nosso trabalho pessoal, aquilo que eu tinha que pensar, tratar em terapia, cuidar de mim, e eu lanço para o outro resolver. Aí eu fico 3 horas discutindo uma coisa que é minha responsabilidade. Isso em psicologia... Então, sempre estamos levando o problema de fora para dentro. Isso em psicologia tem um nome, se chama projeção. E fora da psicologia a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Acho que aí está porque bem resumido. Assim, o que acontece, né? O que rola na projeção da sombra? É isso, assim. Eu não assumo a minha imperfeição e fico te acusando o tempo inteiro. Porque a culpa é tua, porque o erro é teu, e vamos discutir o teu erro. E, assim, é isso. Eu lanço para fora uma coisa que é minha, que eu tinha que me responsabilizar, que eu tinha que trabalhar isso, e eu quero que o outro resolva na DR. Isso é uma DR não produtiva. Quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, quer dizer, o que é meu? Por exemplo, é que a sombra ela aparece, porque a sombra dele não é a mesma que a minha. Assim, eu não entro no inconsciente. O inconsciente é o local da morte, da loucura também.
o nome do meu blog é Manifestação Criativa dos Impulsos Homicidas, porque o Freud vai trazer lá atrás, né, que nós somos feitos de pulsão de vida e morte. Todos nós somos assassinos em potencial e suicidas em potencial. Deixa eu entender um negócio aí que eu me perdi. Nós não entramos na sombra do outro. Tu disse isso? Não. Nem na nossa. Não, por exemplo... Não. A gente entra, circula. Eu acho que é só o que a gente faz quando está... É até um exagero, porque tu está só cobrando do outro, está só no do outro. Não, sim, a gente lança a nossa no outro. Perfeito. Esse é o problema da DR, que Falando não é nisso, vocês produtivo. não querem intervir, não. Quando quiserem intervir, intervenham, né? Falem, digam, gritem, pulem. Porque... A gente não cala a boca um minuto. Não, mas aí... Mas vai. Assim, é que a sombra, ela vem muito disfarçada. E, às vezes, a gente acha que está fazendo... Por exemplo, uma vez tinha um amigo meu que tinha terminado um namoro e ele estava tristíssimo, assim. E aí a gente chegava para ele e dizia assim... e aí, melhorou? Aí, tipo assim, acho que era a quarta pessoa que chegava na mesa do café e dizia para ele, e aí, melhorou? Daí, quando eu fui perguntar, eu acho que eu fui a quarta, ele disse assim, mas que merda! Eu não melhorei! Todo mundo fica me perguntando se eu melhorei, eu não melhorei. E aí, quando ele fez aquilo, eu disse assim, pois é, eu estava me achando a amiga, né? Coisa querida, olha, super preocupada com o amigo. E aí, melhorou? Vou dar uma força. Quando ele fez aquilo, eu me dei conta assim, tá, mas eu estou fazendo essa pergunta por mim ou por ele? Essa é a sombra disfarçada. Daí eu me dei conta que eu não estava, que até tinha um cuidado e um afeto pelo amigo, mas que antes vinha o meu desejo de não ouvir a dor dele. Eu queria que ele ficasse bem logo, porque ninguém quer ver o outro sofrer quando a gente gosta. Então era assim, aí melhorou? O que eu posso fazer? Porque assim, o que eu estou dizendo para ele inconscientemente é assim, eu não suporto a tua dor. Diz que tu melhorou logo, ou me diz o que eu faço para resolver tua dor. Só que aí, se eu não me dou conta disso, eu saio de bonitinha da história. Tipo, como eu sou amiga, né? Olha que coisa querida. E, na verdade, eu só não suporto. Tu estava pedindo para o paciente te confortar, ao invés de ser o contrário, né? E a gente fazia... Esse é o jogo da sombra. Ele vem mascarado, a gente dá uma maquiagem e a gente sai de bonitinho. Por exemplo, uma coisa muito comum que as pessoas fazem com a sua sombra é a caridade. Caridade é uma maquiagem, né, para muitas pessoas. Quer dizer, eu vou fazer a caridade para o outro, para não me ocupar da minha vida. Ainda ganho reconhecimento, porque eu sou caridosa, então, né? E, na verdade, tem uma baita sombra aí. E eu fico vendendo só uma imagem de caridosa. Então, o que eu quero trazer é que o que a gente não vê é que a gente coloca em cena em muitas DRs. Só que só tem uma maneira daí. Eu penso que não existe outra maneira de, enfim, de ter um relacionamento com alguém, seja quem for essa pessoa, que não seja sendo verdadeiro. E ser verdadeiro importa em ser fingido, porque eu estou jogando a minha sombra, eu nem estou me dando conta, de estar invadindo o espaço do outro. Enfim, o importante dessa questão do não cedas do teu desejo, né, é que eu seja responsável pela minha fala. E que eu saiba, ao contrário do que tu está dizendo, né, não fala rapidinho, porque eu, na verdade, não quero te ouvir, mas que eu também seja responsável pela fala do outro, em ouvir a fala do outro. E uma boa DR, já que a gente está falando na DR boa e na DR que não é tão boa, na DR ruim, uma boa DR pressupõe que eu sei falar, e que eu assumo os riscos do meu falar, porque eu vou falar as sombras, as luzes, o que eu quero, o que eu não quero. Os silêncios vão falar por mim, as minhas mãos vão falar. Então, quando eu falo, eu assumo a responsabilidade pela minha fala. E quando eu calo, eu sou responsável pelo que o outro me diz. E sei que vem de lá sombra, e sei que vem de lá problema. A questão é que essas duas partes envolvidas numa discussão, o que elas querem com isso? Elas querem uma pulsão de morte ou elas querem uma pulsão de vida? A gente corre muito e com muito esforço e com muita energia atrás do fim do relacionamento, fazendo DR. Ou a gente corre. E aí é que vem a sacada, talvez, dos dois. A gente salva relacionamentos exatamente pela possibilidade de uma DR. Olha o que tu estás fazendo. Tu está jogando a tua culpa para mim.
Tu é capaz de perceber isso? Sabe que eu percebo isso, mas eu não sei por que eu faço. Quando alguém é capaz de ter esse tipo de diálogo, eis a boa DR. Eis o que é indispensável. Eu não diria que isso é necessário. Isso é Qual é o indispensável. número de pessoas que vocês conhecem que fazem esse tipo de DR? Eu conheço 2. Mulheres em TPM não fazem esse tipo de DR. Mas é uma conquista, é um ter que. A A primeira DR talvez está não dizendo seja tão aqui bom. que precisa estar num nível de maturidade muito alto. Eu concordo. É porque assim, ó, a DR clássica, essa chavão que a Andréia está trazendo aqui, é a DR brigada. Essa que desgasta, que acaba com as relações. Para se chegar nessa troca, né, de eu conseguir te passar uma mensagem, em que tu vai parar, processar aquela informação que está vindo, né, com os filtros teus, enfim, mas fazer rodar em paz, eu que realmente pode ser um problema teu, que tu vai ter que tratar e tu vai para terapia resolver a tua questão. Mas para a gente conseguir ouvir essas coisas, chegar nesse ponto, né, de eu trocar com o outro, Mas, grau muito já, assim, ó, elevado. o que é um grau elevado de maturidade? Eu acho que passa por uma coisa assim, disso. Não esquece Tem- que tu falou na segunda relação, né? A segunda relação já pressupõe idade, né? Mas continua, desculpa. É, Mas a primeira relação nunca dá certo, cara. não, mas Vocês existem... são os pessimistas não, da mente. mas Pô, parei um existe... pouquinho. Não. Vovô e vovó deram. Existem Pois é, muitos pô. casamentos dentro de um casamento. Pô, Tu pode para um recasar pouquinho, cara. infinitamente, né? Minhas comédias românticas prediletas dá certo na primeira. É, né? Eu diria que essa questão da maturidade ou não acontece, não adianta, é assim, e possivelmente não dê certo. Agora, eu acho que tudo parte assim, o que os dois querem? Querem que dê certo ou não? A verdade é que muitas vezes a gente não sabe. Não, mas é isso, Jader. Assim, quando a gente tem muitos aspectos que nós desconhecemos, quando a gente não fez o nosso tema de casa, a tendência é que conscientemente a gente faz o discurso de que eu quero que a relação dê certo e inconscientemente tem todo um aspecto que a gente não clareou da nossa personalidade que vai sabotar a relação. O que eu quero trazer é que assim, a sombra ela não é só negativa, mas assim, a gente não pode esquecer que que a gente tem inveja, que a gente tem raiva, isso tudo vai entrar em cena. Quando a gente fez um trabalho de autoconhecimento, isso entra menos em cena. E aí a gente consegue chegar num lugar melhor. Mas e quando é que a gente... E quando nós todos, da nossa geração, das anteriores e das futuras, enfim, quando que nós todos nos preparamos para isso? Quando que nós todos conversamos isso? Meu filho perguntou, pai, posso namorar uma lésbica? E aí eu disse para ele, se ela for... Filho, Quantos se ela anos for tem legal... teu filho, pelo amor de 9. Deus? Ah, tá, só para 9. saber. Mas ele perguntou isso com 7. Posso namorar uma lésbica? E eu disse, se ela for legal, se a namorada dela for bonita. Já está uma relação impossível de cara, né? A não relação. Será que é impossível? Não sei, eu não sei o que ele chama de namoro. Na verdade, assim, pai, posso ter 2 namoradas ao mesmo tempo? Eu acho que ele está indo por esse caminho. Se eu Filho. namorar lésbica, ele quer as namoradas dela também. No teu tempo, atalho. quem vai perguntar isso sou eu. Eu é que vou ter essa curiosidade de saber. Né? Mas a gente não prepara as pessoas para isso. Quer dizer, até para eu levar por esse lado, eu não sei se é assim, eu vim aqui discutir relação a partir de um pressuposto mais elevado. Mas a gente pode dizer que DR é uma coisa chata, porque a gente já caracteriza ela como uma coisa ruim. A gente já parte do ponto de que, assim, DR... Por quê? Olha, eu acho que Porque as pessoas não são elevadas. O pessoal que vem se interessar por DR aqui se interessa exatamente pela imperfeição, né? Porque se tivesse todo mundo, né, vivendo lá na sua Disneylândia, eu vou baixar lá na FNAC para discutir relacionamento imperfeito. Então por quê? O cara pode querer Se eu ver como posso é que é a ficar vida lá na do minha- outro lado. Eu posso ficar lá na minha torrezinha de marfim comendo marcipan e, né? Enfim, a gente se interessa. Mas eu acho que tem uma coisa que é o ponto de partida desse negócio, né? Desse raciocínio. Funciona quando um que se apaixonou pelo outro se apaixonou de fato pelo outro, né? Não se apaixonou ele pela cobertura que ela tem na praia, né? E nem ela pelo, enfim, né? Pelo círculo de amigos que ele tem, né? Não,
Se apaixonou pela pessoa e não pelo pacote todo. E a né? Mas e a capacidade de se apaixonar quando a paixão não está presente, que é o motivo do teu texto. E quando porque a paixão não é uma coisa que fica lá em cima. O amor não é uma coisa que fica lá em cima sempre. Sim, mas o início dele, né? O início dele, o pressuposto disso que tu está comentando, o início dele, eu acho que tem isso. A gente falou de apaixonar-se e se apaixonar de que maneira, né? Às vezes você, né? O amor neurótico, né? Você tinha, sei lá, eu sou advogada e tal, e de repente olhei aquele cara lá na faculdade, o Jader, ele parece que vai ser um advogado brilhante. Então, ela se apaixona pelo advogado brilhante. Ela se apaixona... Nesse caso foi pela imagem, né? Sim. Não, eu estou brincando, né, com isso, mas ela pensa, ele vem de uma família de advogados, eu também quero ser uma advogada brilhante. Então, ela se apaixona por uma ideia de futuro. Né? Ela não se apaixona pelo Jader. Né? Entenderam o que eu quero dizer? Se não entenderam, pulem, né, e gritem, sapateiem. Né? Mas eu acho que é esse o assunto. Né? Quando você se apaixona pela pessoa, aí eu acho que a DR... né, começa a entrar numa coisa, né, a faxina é uma coisa importante, etc. e tal, e vai indo a conversa. Agora, o problema é quando você se apaixonou por um composto. Mas diga. Não, é só uma parte rapidinho, eu acho super pertinente. Pode ser longo, aliás, devem ser, por favor. Não, mas eu acho muito pertinente isso, porque eu observo isso tão claramente nos dias atuais, justamente com os maduros. Os maduros, hoje, compram um pacote. Eles se permitem apaixonar, né? Não estou dizendo que é regra, né, pessoal? Enfim, mas observo muito mais isso, né? O abrir o coração, permitir se apaixonar pelo pacote. Hoje tu não, na juventude, lá no meu primeiro casamento, jovenzinha, eu me apaixonei por uma pessoa, com todas aquelas sombras, aquelas coisas que eu fui tratar depois e fui ver que realmente era aquilo, né? Fui correr de algumas coisas, enfim. As minhas neuroses todas, mas lá sim, né? Aquele povo daquela idade, quando você é mais jovem na faculdade, tudo é lindo, né? E tu te apaixona. Foi o que eu observei, né? Leigamente. E hoje eu vejo claramente em todas as pessoas que eu convivo, elas estão buscando estereótipos, um pacotinho lá, enfim, né? E tem uma coisa que vai muito na direção do que você conta. Você pega os filmes do Woody Allen, que pega o amor já na terceira idade e tal, né? Alguns baseados nos livros do Philip Roth. Por favor, não me chamem de racista aqui, né? nem em termos de religião. Foi o Woody Allen, que é judeu, que fez isso. Todos os casais judeus mais velhinhos perguntam, e você ganha quanto? Né? E como é que é o seu dote? E como é que é? Né? É verdade. Quando a gente chega nessa idade, a gente meio que está olhando, pois é, aposentadoria, esse negócio e tal. É isso. Né? Tem um outro dado aí, Mas só estou com uma preocupação aqui, que é a seguinte, eu acho que o pior é o seguinte, eu conheço alguns pós-adolescentes, porque dessa coisa da adolescência, agora a gente já meio perdeu nós éramos adolescentes com 14 anos, vamos lá, né? Mas 17... hoje tem adolescente com 35. Essa coisa 55. Então, eu tenho 2 sobrinhos que eu convivo muito com eles e com a turma deles. E eu acho que tem uma faixa... De igual para igual. Né? Algumas vezes. Tem uma faixa de jovens que está preocupado com isso já por antecipação. Tá? E que é algo que eu fico assim... Não, mas tio, quando eu tiver 40 anos, eu vou estar com uma relação de 20 anos de casado. Coisa que eu nunca pensava lá quando eu tinha 18 anos, se eu fosse começar um namoro. Que aos 50 anos eu teria 30 anos de relacionamento... Eles têm uma perspectiva diferente da nossa. Quer dizer, não é só o velhinho e a velhinha quando estão se juntando, e eles estão pensando na frente. Não, e uma coisa que está... A infância está encurtando, né? Não, é uma coisa que está caracterizando isso, assim, um cara que lê isso muito bem é o Bauman, né? Com aquela coisa do líquido. E aí o amor líquido, da modernidade líquida, do tempo líquido, do medo líquido, quer dizer, a consistência de outro tempo, do casal bem velhinho, né? O emprego que durava toda a vida no Banco do Brasil, ou numa estatal qualquer. Ou numa empresa privada. Ou numa empresa privada. Mas é uma coisa bem prática. Toda a vida, antigamente, durava bem menos do que hoje. É uma coisa bem prática. Quando o cara dizia casados até que a morte o separe... Antigamente? Quando a mulher não tinha nem anticoncepcional, a mulher sabia que ia ter um monte de filho, ia morrer... Essa é a realidade, ia morrer cedo e o cara ia ter mais de um casamento. Então, antes valia. Mas ficariam juntos mesmo que não quisessem, né?
Hoje o que a gente Boa vê parte, sim. nessa vida para o consumo, que na verdade a modernidade líquida tem isso, os produtos trocam e são trocados com uma velocidade... Ninguém mais se ofende nessa questão. Não, Né? Quer dizer, você não fica mais assim... Não, a tristeza dura pouco porque já está no mercado um produto que substitui esse. Né? Os cantores... Melancolia não dá ibope, né? Não dá. Aí Demora, na verdade, demora muito. A gente volta a falar da sombra. Eu quero trazer eu estava ouvindo vocês e aí me lembrei de um mito grego, então eu vou convocar os gregos novamente. Tá? Que eu acho que a mitologia ela vem auxiliar assim, na compreensão de alguns processos e do amoroso, principalmente. O mito do amor é o mito de Eros e Psique. Tá? E existem várias etapas desse mito. As primeiras 4 etapas, se eu não me engano, é a parte do enamoramento, quando Psique e Eros se conhecem no escuro, Eros de erotismo, Psique de alma. Né? Então, o amor... Foi num dark room. E assim, qual é o pedido de Eros para Psique? Eu venho te visitar todas as noites, eu te faço a mulher mais feliz aqui do mundo grego, desde que tu não acendas a luz. O que é que ele está pedindo para ela? Eu te amo, mas não me enxerga como eu sou. Então, assim, esses são os primeiros estágios do enamoramento. Quando a gente... Ele está dizendo, não faz DR. Não vamos fazer DR, vamos ficar com a parte boa. Que é o primeiro momento onde a gente se apaixona. Não está claro por quem que a gente se apaixona, se é por um ideal, se é por um modelo, ou se é o sujeito. E aí, lá nessa terceira ou quarta etapa, a Psique começa a ficar muito desconfiada de quem é Eros. E ela resolve... Mas ela recebe umas visitas também. Ela recebe as irmãs... Tem uma cornetinha. Tem uma cornetinha. Tem uma cornetinha. Sempre tem a turma de que 2 irmãs, que eu acho que é a Dúvida, e eu não me lembro a outra, que vem falar no ouvido dela. Atormentar. E aí, qual é o pedido, na verdade? Eros pede para ela que ela não o conheça. E ela resolve trair esse pedido. Porque, na base do mito, a questão é, se eu for fiel ao outro, eu me traio enquanto sujeito, porque eu preciso conhecer a verdade. Agora, se eu for fiel a mim, eu traio o outro, que é o grande dilema, né, que nos acompanha entre a fidelidade ao nosso desejo e ao desejo do outro. E aí, quando ela acende a luz, ele foge. E aí a Psique passa muito tempo do mito naquela fase que seria... Será que ele vai me ligar? Né? Depois dos primeiros momentos, assim, que ela fica esperando o retorno dele. E Afrodite, que é a deusa do amor, aparece para ela e diz assim, olha, a volta dele não é garantida, mas para que talvez ele volte, tu tem que cumprir uma série de trabalhos e tal para ter Eros de volta. E ela cumpre. E aí chega um momento que ela... se depilar, aquela coisa que cheira quente. Né? Não, porque é bem mais. Escovar os dentes, umas coisas assim. Não, bem mais do que isso. E aí ela cumpre... Ver se o celular estava com bateria. O celular nunca tem bateria. E quando ela finalmente desiste dele, tá? Quando ela entrega para os deuses, assim, tá, já fiz tudo que eu sabia. Que é que quando a gente já fez tudo que a gente sabia, para o cara voltar, o cara não voltou. Já fiz tudo que eu sabia. E aí ela larga isso e ele realmente volta. Mas, assim, eu estou trazendo esse mito porque ele marca exatamente isso. No primeiro momento, talvez a gente tenha as DRs idealizadas, onde a gente não enxerga o outro, onde a gente está discutindo com a gente mesmo. E depois que a gente enxerga o outro como ele é, nas suas falhas, que eu acho que é isso, né? Perfeito na sua imperfeição, quer dizer, quando eu consigo enxergar o outro como ele é, eu vou decidir se eu vou ficar com essa pessoa. Quer dizer, né, o cara já não é aquele bonitinho. É porque a pessoa procurou, na verdade, enxergar no outro, ou enxergar o outro apenas, e não enxergar-se. Né? Esse ir para o outro como uma coisa de uma mão, ir para o outro percebendo que esse outro tem um tanto de mim e um tanto que me revela, é que talvez seja capaz de mostrar uma DR útil. Sim. O erro talvez seja esse. Eu vou sempre para o outro
descarregando no outro. Mas é aí que eu trago, entendeu? Assim, quando a gente vê direitinho... Eu atendo muitas mulheres, eu acompanho muito esses processos na terapia, quer dizer, aquele primeiro momento do encantamento. Achei o cara. E aí, 3 sessões depois, o cara fez algo... Porque tem uma outra coisa. Eu estou discutindo com 3 homens aqui. E eles não sabem do que nós somos feitas. Nós somos feitas de um ideal. Se a gente soubesse isso, a gente não estava aqui, estávamos ricos e não estaríamos aqui. É porque assim, nós somos feitas de um ideal romântico, que é uma herança antiga, complicada e que a gente tem muita dificuldade de abandonar, que é o mito do amor romântico. Mas eu só não sei por que a mulher se acha na condição de dizer: vocês não sabem do que nós somos feitas. Mas e nós? Não, a gente também não sabe do que vocês são feitos. Mas elas, óbvio que elas têm resposta para tudo. 3 contra 1, né? É óbvio que elas têm resposta para tudo. É só tu pegar qualquer DR que tu tem, elas têm resposta para tudo. Nós temos 2 pessoas nessa DR e uma está errada, né? E a outra sou eu. Veja, eu vou de novo sair em defesa das gurias. Neurologicamente comprovado que nós temos o dobro da área da fala no cérebro do que vocês. Então é natural que a gente fale muito mais. E que a gente tenha muito mais respostas. Aí não falaram isso para um amigo meu. Acho que esse meu amigo sempre mulher. tem um... O que esse cara fala, rapaz? É uma coisa impressionante. Eu vou conversar com ele. Vou ver ele de repente. Faz uma ressonância magnética no cara. Vou te pagar uma ressonância magnética. Cara, tu tem um distúrbio no cérebro. Por quê? Porque tu fala muito, velho. Tu é uma mulher. Tu é uma mulher. Pode ser. Eu só tenho uma dúvida. E se não tivesse... Mas tu só tem uma, velho. Não. Naquela história do Eros e da Psique. E se não tivesse sido feita a luz? É que a traição no mito... Não, sempre, o mito seria uma merda, porque a mitologia grega... Tira o Judas, tu tira o Judas da história, não tem a história. Não ia ter graça nenhuma. Mas eles iam estar lá ainda. Pois é, mas aí então eu vou pro Judas. Mas eles iam estar lá? Tu acha que eles iam estar lá ainda? Não iam, porque assim, o que acontece? É indispensável. Isso é um outro tema que a gente vai tratar num outro momento, que é a questão da infidelidade. Amar e não trair. Dessa mundana... amar e trair. Judas e a cobra... e as que vieram no ouvido de Psique, elas são fundamentais para o desenvolvimento. Quer dizer, se não fosse a cobra, bendita cobra, Adão e Eva iam até hoje lá passeando. O que simboliza isso psiquicamente é a imaturidade, é alguém que não sai do útero, é alguém que passa a vida na inconsciência achando que é o paraíso, a perfeição. Ela ia estar lá uma psique faceira, meio abobada, ia estar lá. Né? Recebendo ele, como a gente enxerga em alguns momentos. É preciso perder para encontrar, né? Aí de novo a história da maturidade, da segunda chance, pode ser a segunda chance com a primeira pessoa, né? Ou com a segunda, ou com a terceira, ou a quinta da 8ª série, né? O 8º, bom, né? Mas é preciso, às vezes... É que o Felipe, eu acho que ele está no primeiro casamento. Ele quer muito que dê certo. Mas eu acho isso. Pior é que não. Mas é preciso perder para encontrar, né? Você acaba tendo certeza de que aquele era o seu número quando você perde, né? Pode ser, a gente pode estar falando de um mesmo marido, de uma mesma mulher, né? Mas teve aquele momento que vocês romperam, ela foi para a casa da mãe dela, né? Pegou as panelinhas ou ele, enfim, né? Mas e aí é que você se dá conta. Não, mas a DR é isso. A DR é um... Se tu sabe disso, amigo, que tu vai precisar perder, sofrer, para dar valor, mas vem antes, cara. Conversa com ela antes. Não, mas pode ser uma perda simbólica, interna. Não precisa ser concretona lá. A perda simbólica e as perdas e ir contra aquilo que está dado. Qual o modelo de casamento que tu pretende? É o mesmo meu? O que tu quer com esse casamento? Como é que tu quer viver a vida? Quer ver a melhor pergunta que vai dar um próximo encontro aqui, certamente? É uma pergunta que eu acho que toda DR um dia tem que fazer, complicadíssima. Tu vais ficar os próximos 30 anos transando só comigo? Se ela disser sim, velho, sai fora. Sai fora, não tem como ficar casado com uma mulher dessa. Ela é uma tarada. Essa mulher é uma ninfomaníaca.
ela não é saudável. Mas quem disse que a gente passou todo o casamento transando com a mesma pessoa? Porque mentalmente, nós mulheres têm muita imaginação. Bom, então ela diga Sabe que não, lá né? o sujeito que ela levou para a cama, né? Às vezes só o corpo vai, mentalmente é outro, né? Uma boa resposta dela é não, Robert. Brad, o que você me perguntou? DR é muito bom, eu quero só dizer isso. Os verdadeiros perversos são celibatários, né? Completos, né? Mas, pois é, DR é bom, É bom. A minha única... Acho que uma pergunta que todo tipo de debate assim precisa ter uma enquete. Eu adoro aquelas enquetes. 8 pessoas dizem que não, 2 dizem que sim. Por esmagadora maioria, a população toda acha que... Coisa muito científica. Não, uma vez eu assisti um... Assim, ó, quem faz DR, quem não faz e quem mente. Vamos lá. Tem 3. Quem faz, levanta a mão. Todo mundo faz. Acho que a pergunta certa é, quem não gosta? faz... Quem gosta de DR? Quem gosta? Quem gosta? Ó. A tua esposa... Eu tô esperando a tua esposa. 3 pessoas... É que cada DR é diferente. Mas assim, a gente caiu na DR, mas a gente está nos amores imperfeitos. Tá, e quem é que gosta de DR diferente, então? Quem é que não gosta de DR diferente? Qual é a ruim? Eu tenho a impressão de que o não ganhou. Não fiquei muito claro. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Ganhou. Ó. Se a pergunta era quem gosta, levantou 3 pessoas levantaram a mão, o resto não gosta, velho. Tá meio empate. Não, tem pessoal que não sabe, né? Quem não sabe? Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que depende, na verdade, de como é que tu entra em cena na DR para discutir o quê. Se for uma DR com Keanu Reeves, né? Ou se for uma DR com Pedro de Lara... Bom, a gente estava falando de amores perfeitos ou imperfeitos, né? Voltando ao tema. Não, porque, na verdade, tem tudo a ver com DR. Por isso que eu queria... Né? Porque a ideia de DR e perfeição de relacionamento, de amor e tal... A busca da perfeição. A DR seria a busca da perfeição? Creio que não. A DR seria uma decorrência da imperfeição do amor? Também creio que não. Eu creio que... E aí, vou voltar ao momento do começo. A DR é a fala. Então, a DR é uma necessidade do dizer o que eu estou sendo naquele momento. Eu estou assim. Fala lá. Quando tu vai para a DR, tu vai com uma ideia de que tu vai mudar o outro. Esse talvez seja o problema. Então, assim, se tu me disser que eu vou... Como ela falou, eu tenho as sombras no meu parceiro e que, por eu amar ele, eu acredito nestas sombras e amo estas sombras. Então, eu não vou discutir, porque, na realidade, a DR... perfectibilizada como a gente acha, a gente não está discutindo a relação. A gente está tentando mudar o outro. Isso não é DR. Aí que tá. Isso é uma tentativa de mudar o outro. Eu não quero mudar o outro. Eu posso chegar para ele e dizer assim, olha, isso que tu fez não me agradou. Eu estou me sentindo invadida. Eu estou me sentindo... Né? Não está legal. Isso, para mim, não é discutir a relação. Isso é eu dizer, olha, tu ultrapassou o teu limite. E o que a gente tem de DR hoje, dentro da concepção das minhas amigas, do que a gente conversa, é o seguinte, eu vou discutir porque eu não gosto de ti como tu é. Isso não é DR. Cara, pega o teu boné e vai embora. Na verdade, assim, ó... É que quando tu fala, eu entendo, tu não está na DR, tu está tentando arrumar a tua relação. Vamos chamar de DR boa porque é DR. Ok, mas é que a DR propriamente dita, dentro de um consenso, é tentar mudar o outro. E isso é uma merda. E o pior... Porque tu ama com as sombras. E eu não vou chegar com ele assim, ó, cara, eu te acho sem iniciativa, eu te acho um fraco, tu tem que ser diferente. Não, cara, então vai pegar um com iniciativa e um forte. Porque tu não ama esse cara. Exatamente. Tu vai mudar esse cara. E o pior disso aí, seguindo isso que tu está dizendo, é assim, ó, quando tu faz toda a força para mudar outra pessoa e ela muda. E daí tu vai em busca daquela que ela era, que está em outra. Onde tá aquela que tu era? Eu mudei e tu pediu. Mas então não dá mais, eu quero aquela. Porque quando tu diz assim, né, nós vamos fazer a pergunta, tu vai transar 30 anos com a mesma pessoa? Não é essa
não é o tema, mas isso não é eu discutir a relação. Também é. Né? Não, o que eu quero dizer assim, não vou há fazer uma perspectiva, não sei. Durante os anos que eu tiver afim de ficar contigo, eu vou transar contigo. Depois, se isso durar 30 ou 10, não sei. Nós vamos viver isso. E esse é o bom. Se realidade... se eu conseguir ter uma relação em que eu discuta isso sempre, hoje eu não quero, é discutir a relação. Hoje eu não quero é diferente de dizer que dor de cabeça horrível. Dor de cabeça horrível é mentira. Mentira não constrói entre dois. Não há o que não possa ser dito. Eu disse isso já. Né? Tem que dizer. Olha, hoje não. Hoje eu não estou afim. E não é por nada. Eu só não estou afim. Eu não tô. Se eu disser que eu não estou afim, começa uma DR. Logo, então é mais fácil eu dizer estou com dor de cabeça. Matou a DR. Mas vai matando o relacionamento também. Mas isso que tu estás dizendo de discutir para mudar, né? Eu acho assim, se as pessoas gastassem mais energia para mudar a si mesmo do que para mudar o outro, aí a gente já avançava. O problema é que a gente, num primeiro momento, que eu digo de inconsciência, e não tem a ver com idade, tem a ver com cada um, com a história de cada um, a gente entra em cena tentando adaptar o outro ao nosso desejo. E quando ele se adapta ao nosso desejo, ele muda e cai fora? Ele ou ela? As pessoas acham que não pode mudar as outras. Eu acho que pode. Não, mas é um risco, né? Não, a gente pode mudar, a gente pode mudar a gente mesmo, e aí, quando a gente muda, o outro é como se mudasse de formato e o outro vai se acomodar aquilo, não. Assim, não. A gente pode mudar o outro a partir de uma perspectiva nossa, eu mudo para mudar o outro, e eu posso pedir ao outro que mude, simplesmente porque ele deve mudar. Porque ele está numa pulsão de morte e não se deu conta. E a gente precisa mostrar um caminho, tentar dar uma ajuda. Porque amigo não é o cara que oferece o cigarro, eu sempre digo isso, né? Toma um cigarro aí, velho. Não. O amigo é o cara que nega o cigarro. Não, cigarro faz mal. É mais fácil dizer, fuma aí, velho. Claro, toma aí, tenho aqui. Mas é que aí entra em cena um ideal de relação, de que as coisas têm que ser encaixadas, adaptadas e que tem que estar todo mundo... tem coisas que não vão ficar encaixadas, porque assim, eu acho que é isso aí. Quando a gente entra querendo mudar, a gente entra buscando... quando o outro muda, ele se torna o espelho do teu desejo. Quando o outro se torna o espelho do teu desejo, ele se torna tu. Então, assim, a gente não está se relacionando com o outro, a gente está se relacionando com a gente mesmo, com o que eu quero que a pessoa seja. Mas aí a partir da perspectiva de que eu não posso ser diferente. Gente, eu posso. Acho que a gente tem que qualificar. É difícil. Tem que qualificar qual é o tipo de faxina, no caso. Eu falei que, né, fiz essa comparação, DR é faxina. Tem a faxina que fazem os dois, né? A gente cozinha aqui e tal, e gostamos de cozinhar massa, e não sei o quê, e peixe, carne, etc. e tal. Tem aquela faxina que você faz para que a cozinha, né, volte a ser funcional. Tem a faxina que você faz para que, quem sabe, a gente aproxima o fogão da pia, né, e a geladeira desses dois, né? E tem aquele momento em que um descobre que quer ser macrobiótico. Né? Ou seja, não vamos mais cortar carne, não vamos mais cortar peixe, não vamos mais fazer... Né? Essa tua ideia é fantástica para tu dizer o seguinte, ó. Eu passei a vida inteira cortando cebolas assim, porque a minha avó ensinou a minha mãe a cortar cebolas assim, a minha mãe ensinou a minha irmã mais velha me ensinou a cortar cebolas assim, e agora tu está me ensinando a cortar cebolas de uma maneira diferente. Como é que tu espera que eu corte as cebolas? Qual o jeito é melhor? O teu. Qual que tu quer cortar? Não, acho que o teu é mais fácil. Vou cortar a partir de agora do teu. Quer dizer, o meu desejo se sobrepôs por cima da... Pode até ser, mas é um jeito melhor de fazer alguma coisa da relação a dois que não faz com que eu seja um tirano e que a outra pessoa receba aquilo como uma sobreposição do meu eu sobre o dela. Não, mas isso é uma construção. E esse é o caso daquele que é... Né, para explicar o meu pensamento. Esse é o caso daquele ou daquela que quer continuar comendo cebola. Né? Que quer continuar comendo cebola. Acho que tem, só para separar essas duas coisas, que a gente, né, entra num pensamento que não parece ficar completo. Nós estamos falando de casais que, de fato, querem ir adiante, que querem fazer um quibe melhor. Né? Não vamos cortar cebola desse jeito ou daquele jeito, porque a gente gosta de quibe. Agora, tem aquele casal que ele, no fundo, não gostava de cebola. Sabe? E ele foi descobrindo aquilo depois de comer cebola pelo 80º dia.
eu não aguento mais. As pessoas têm que né? passar por alguns tipos de rupturas, e eu sempre acabo na última delas, que é a morte, né? Se as pessoas aceitam essa última ruptura, porque depois dessa também o cara vai romper em outro lugar, mas se a pessoa aceita essa última ruptura numa boa, todas as demais passam a ser frugais, né? Até mais fáceis e tal. Então, eu acredito que ou é bom, os dois contribuem para que aquilo seja bom, ou então os dois rompem. E, mas como é fácil romper, as pessoas vão ficar tristes. Não é que seja... É que se um é vegetariano e o outro come uma carne quase que crua, um bifão lá de picanha crua, quer dizer, o que eles estão insistindo no quê? No que eles estão insistindo? Então, a capacidade de passar por essa ruptura e de saber que essa relação não foi feita para continuar, ela foi feita para ser ruim. Mas também acho que por que não? E por que essa DR não pode ser boa? E respeitar que tu coma Não, se acontecer isso, tudo bem, eu estou dizendo, se as duas pessoas usam a DR para brigar, uma querendo que a outra não coma carne, se sobrepor. Nesse caso, aceitem a ruptura, aceitem a morte. Mas se eu usar a DR como uma maneira, uma forma... De cada um viver na sua? Quão prazeroso pode Ótimo. ser nós sentarmos Claro. para jantar, eu comer a minha Aceitar picanha e tu o- comer a claro. tua Mas é tua que eu penso alface. que relação é Aí construção vai funcionar, na diferença. O que a gente está falando é que algumas pessoas, em função de alguns modelos, entram nas relações, Exato. não buscando construir na diferença, mas buscando Igualar. Exatamente que o outro se torne aquilo que espelho. ela deseja. Né? E o que significa isso? Assim, porque a gente está falando a coisa da psique, o que teria acontecido com a psique? Quem se relaciona com uma questão, uma pessoa perfeita, ou que se encaixa em tudo, ela tem essa pretensão também de que ela não tem problema. Eu vou, assim, generalizando, se eu me caso com um príncipe encantado, eu não me permito sapo, eu não me permito sapa. Porque eu acho a coisa mais fantástica é a fábula do Shrek, porque assim é um ogro, né, um cara atrapalhado, que não tem nada de perfeito, mas que tem muitas coisas encantadoras. E aí eles põem aquele príncipe que é todo supostamente perfeitinho e que tem uma baita de uma sombra. Então, eu acho que quando a gente tem um problema, principalmente nas relações, nas primeiras, que eu trago no sentido de que as pessoas casam, sim, com o ideal. Se a gente for pegar as noivas lá, elas estão casando com o ideal de uma pessoa perfeita. E aí a gente vai ter que lidar com um cara real, que eu acho que é isso aí mesmo. Né? É a mesma coisa que acontece com o mito da maternidade. As mulheres assim, ai, que linda a maternidade. Olha, desculpa ter que te dizer, mas assim, tem uma parte terrível da maternidade. Onde é que apaga esse bichinho? O que não torna ela feia, ela continua sendo bela. Mas a gente não vai negar que tem um sacrifício enorme em ser mãe, que nós temos que doar corpo, alma, E tudo. aí, né? Mas tu está falando uma coisa fantástica, que é a questão da dualidade. A gente tem essa mania de achar que ou é perfeito ou Sim. é imperfeito. Ou é vermelho ou é azul. Né? A gente sempre faz essa separação. Sendo que as coisas, elas, esse ser aí que se apresenta, ele se dá de todas as maneiras e mudando a todo tempo. Então, amores perfeitos carregam as imperfeições. O Shrek, né? É um imperfeito perfeito. Um sujeito com tudo para ser imperfeito, talvez de um ponto de vista equivocado, mas perfeito naquilo que importa. Enfim, a Fiona que o diga. Né? Você sabe que tem uma teoria de uma autora chamada Melanie Klein. A gente já vai finalizar assim, mas só para trazer para vocês assim, quanto tem a ver com a gente pode ter 60 anos e não ter superado hã? Que vai haver alguns cortes. De não ter superado ainda a fase da Melanie Klein. Existe uma fase que a gente chama de seio bom, seio mal, no desenvolvimento infantil, que é aquela fase da criança, quem tem filhos pequenos, que ela diz assim, se a mãe diz um não para ela, eles acreditam que a mãe é má. E é uma fase onde não cabe uma mãe mais ou menos, ela é má. Aí, se a minha mãe sempre me satisfaz, ela é muito boa. Isso é uma fase do desenvolvimento que muita gente, e é impressionante, é um número imenso de pessoas não integra, né? De que mesmo minha mãe me dizendo não, ela também é boa. Esses tempos, a minha filha, de 11 anos, me disse assim, mãe, não sei o termo que ela usou, mas era alguma coisa assim,
tu é muito chata às vezes, mas tu também é legal. E eu pensei, integrou. Porque isso, assim, a gente leva uma herança do desenvolvimento que é assim, ou é bom ou é ruim. Então, ou a pessoa me satisfaz o tempo inteiro, ou mamãe me dá mamar o tempo inteiro e não me deixa chorar, né? Ou mamãe é muito mal. E isso se reflete, sim. Eu vou encerrar minha participação especial. Vai morrer? Não. No filme? Não, Vai morrer no filme? essa quebra dessa dicotomia é uma coisa extraordinária na filosofia, quando isso acontece também, que é essa morte do o belo, o perfeito, o justo, o Deus, né? O Deus está lá em cima. Então, essa possibilidade de que o perfeito está sempre lá, em algum lugar, ou lá onde está Deus, o paraíso, seja lá o que for, a quebra disso. Tem uma poesia do Olavo Bilac que eu acho extraordinária, que fala do mito do Adão e da Eva. O Adão está olhando lá, a porta do paraíso está fechando, já morderam a maçã e tal, ele olha, está fechando a porta. Para mim, a poesia mais espetacular que existe. E está fechando a porta e a Eva está olhando aquilo. E agora, né, velho? Vamos morder esse negócio. E aí o cara diz, chega-te a mim, entra no meu amor. E a minha carne entrega a tua carne em flor. Preme contra o meu peito teu seio agitado. E aprende a amar o amor renovando o pecado. Adão um horror no paraíso e o Adão diz para ela, vê, tudo nos repele. A toda a criação sacode o mesmo horror e a mesma indignação. Deus cresta as árvores. Queima como um tufão de fogo o seio da floresta. E aquilo continua e tudo mais, e de repente o Adão diz para ela, fica comigo, esquece Deus. Né? Mas se em torno de ti tudo se aniquilar, tudo renascerá cantando ao teu olhar, tudo, céus e árvores, árvores e montanhas, porque a vida perpétua arde em tuas entranhas. Rios te correrão da boca se cantares, flores te correrão da boca se cantares, rios te correrão dos olhos se chorares, e se em torno ao teu corpo encantador e no tudo morrer, que importa? A natureza és tu, agora que és mulher, agora que pecaste. Bendito o momento em que me revelaste, o amor com teu pecado e a carne com teu crime. Porque livre de Deus, redimido e sublime, homem fico na terra, à luz dos olhos teus. Terra melhor que o céu, homem maior que Deus. Quebrou-se o mito, está ele e a Eva lá, agora não mais no paraíso, porque morderam a fruta da sabedoria. Né? Chega de ser criança, vamos discutir a relação para crescer esse relacionamento. Obrigado pela presença de vocês, obrigado ao Jader por essa participação especialíssima e esse grand finale. E o nosso próximo encontro, Andréia? Toda primeira terça-feira do mês, a gente tem um encontro aqui com um tema diferente. A gente ainda não fechou o próximo, mas provavelmente vai ser Amores Virtuais. Estão todos convidados. Notícias dos próximos capítulos no blog TPM da Andréia. Obrigado a Fade Video, vocês todos, e a FINAC pelo espaço mais uma vez aqui. Valeu. Obrigada.